Muito bom dia para você que ligou aí cedinho no seu canal Provérbios para a Vida, para junto comigo ler as Escrituras Sagradas no dia de hoje. Nós estamos já em Lucas e vamos ler hoje o capítulo 8 e o capítulo 9 desse livro. Então acompanha comigo na nossa leitura, você que está vendo um cenário aí diferente, você já viu que desde ontem, né, eu viajei e esqueci o meu computador e estou gravando tudo pelo celular, deixando já tudo preparadinho para na hora certa a gente ter a nossa leitura e a caravana não parar, não é verdade, minha gente? Também eu não gosto muito de gravação, vídeo gravado, eu prefiro ao vivo, que aí eu posso cumprimentar uma por uma ali, eu me sinto mais próximo de vocês, mas infelizmente, né, quando essas coisas acontecem, né, meio que no improviso, mas o importante é o nosso compromisso estar sempre firmado, não é verdade, gente? Então vamos acompanhar comigo agora a partir do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Vamos lá, gente? Lucas capítulo 8 e está registrado assim, olha. Aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então, veja, mais uma vez eu falo, são dois grupos diferentes, espíritos malignos e outras mulheres também com enfermidades, né? Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Essas mulheres, né, nem tiveram muita... Né, o nome delas nem é muito lembrado, né, na história da igreja. Joana, Susana... Mas elas, olha como elas ajudavam Jesus e os seus discípulos. Olha, com os seus bens. Bacana, né? Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola. Agora com uma mão pegando o celular, com outra mão tentando virar a página. Vamos ver o que sai. Um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas. Por quê? Por que Jesus fala por parábolas? Será que é para todo mundo entender melhor? Não. É para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Isso é muito impressionante, né? Porque parece que Deus tem algumas pessoas que ele quer que entendam o reino de Deus e outras ele não quer que entendam. Aí ele explica, né, a parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que o ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Esperamos nós sermos estes, né? Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz.
Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. É interessante, né? Vejam como vocês ouvem. É a responsabilidade daquilo que, né, cada conhecimento que a gente adquire tem um pacote de responsabilidade junto. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Impressionante, e a praticam, né? Impressionante, né? Esse ensino de desapego que o Senhor Jesus nos passa. Aconteceu que num daqueles dias Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedece? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo, e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de espinhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. Imagina, eles deviam conhecer esse homem, né? E ver de repente o estado dele completamente, né, são. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. Eles não reconheceram, que não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, não reconheceram ele como tal, né? O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Não comigo não, volte e pregue, né? Pregue para os seus. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos
sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela se estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Lembrando que essa mulher provavelmente estava amedrontada porque ela era religiosamente, liturgicamente impura. E ela tocando em alguém ia tornar aquela pessoa impura também. Então era como se ela tivesse sido pega em flagrante. Só que ela, quando toca em Jesus, ele não se torna impuro, mas é ela que fica purificada. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Capítulo 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Então, os apóstolos aqui também receberam esse dom da cura. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam: Elias apareceu. E ainda outros diziam: um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Ele não conseguia mais ficar sozinho, Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: dispersa a multidão, para que, se indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se sentassem. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, os abençoou e partiu, e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Aconteceu
que enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou. Então veja, esse era um momento de oração particular de Jesus. Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse, o Cristo de Deus. Veja Pedro, reconhecendo que Jesus era o Messias. E Jesus, porém, advertindo-os, mandou que ninguém declarasse tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. E aqui a gente não tem aquela repreensão, arreda Satanás de Jesus. Provavelmente em Marcos a gente vê porque são as memórias de Pedro ali praticamente. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que se encontram não passarão pela morte, até que venha o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse, Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia, Este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. E por que sozinho? Porque as figuras que representavam a vinda de Jesus, a lei e os profetas, Moisés representando a lei e Elias os profetas, agora eles saem de cena para que o Filho amado, a quem o Senhor se agrada, esteja ali como cumprimento das profecias, das coisas antigas, e agora trazendo o reino de Deus naquele momento exato da sua encarnação. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus, e eis que no meio da multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz, Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. O espírito se apodera dele, e de repente o menino grita e o espírito o convulsiona até espumar. Dificilmente o deixa depois de o ter maltratado. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de aguentá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao Pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos, prestem bem atenção nas seguintes palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens.
Eles, porém, não entendiam isso e lhes foi encoberto para que não o compreendessem, e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito desse assunto. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Olha só a discussão dos discípulos, né? Mas será que eles não aprenderam nada? Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: Quem receber essa criança em meu nome é a mim que recebe, e quem receber a mim recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles entraram a uma aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para o consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E até aqui a nossa leitura, gente, pela sua companhia e muito obrigado pela sua leitura. Hoje, Lucas, capítulo 9 e capítulo 10, leitura completa para a honra e glória do nosso Senhor Deus, gente. Então eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de cada uma das minhas irmãs aí presentes. Um forte abraço aos meus irmãos. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Eu fui!